Olá, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de trabalho de conclusão de curso, né? Toda universidade, todo curso superior exige normalmente uma entrega no final, né? Ou se aproximando do final do curso, que é o famoso TCC, né? Esse TCC pode ser uma monografia, às vezes um trabalho em duplas, né? Ou a entrega de um artigo, algo que possa ser publicado em uma revista científica, né? Basicamente, o TCC é um documento um pouco maior, um pouco mais longo, eu diria que em torno de umas 40 páginas para mais, e o artigo é um documento mais sintético, né? Normalmente ele tem aí até 16 páginas, né? É uma coisa mais curta. Qual é a diferença, né? E o que você pode fazer em cada um desses formatos, né? Se você pretende fazer um trabalho teórico, né, um trabalho só relacionado à teoria, né, uma revisão bibliográfica sistemática, né, sem nenhum trabalho de campo, né, sem nenhum trabalho relacionado à prática, né, à coleta de dados empíricos, a monografia, né, no formato tradicional, né, ela é possível. Por quê? Porque você vai fazer um aprofundamento do estudo da literatura. Então você vai ler 10, vai ler 20, vai ler 30 obras a respeito do tema que você está pesquisando. Você vai refletir a respeito daquelas leituras e vai falar a respeito de aproximações e distanciamentos entre os autores, né? Existe consenso na teoria daquele campo que você está estudando, naquele assunto que você está estudando? Existem divergências? Então você faz uma revisão da bibliografia, da literatura, do que os autores vêm falando e depois você apresenta a sua análise daquilo, falando de aproximações, distanciamentos e chega no final às suas conclusões, né? Então esse é o formato de um TCC teórico. Você pode fazer também um TCC teórico prático, coletando dados, interpretando os dados e apresentando as suas conclusões, também no TCC. Um artigo. O artigo ele já é mais algo mais compacto, né, algo mais segmentado, né? Então você pode escolher um grande tema e fazer um TCC no formato tradicional, porque tem mais conteúdo, ou pegar e fazer um recorte desse campo de estudo, do tema que você está pesquisando, e formatar isso no formato de um artigo. Eu acho particularmente, né, difícil, bastante complicado de você fazer um artigo teórico viável, né? Porque no artigo, para publicação, se espera uma contribuição palpável, alguma coisa que seja diferente, né? Então, apenas reproduzir conteúdos de literatura num artigo, né, existe pouca possibilidade dele ser publicado, né? Então, quando a gente pensa em um artigo, para fins acadêmicos, para fins de disciplina, talvez seja interessante fazer um exercício teórico prático, onde você faz uma revisão teórica mais sucinta, né, apenas para fundamentar a parte prática que você vai fazer. E como é essa parte prática? Pode ser por meio de observação, pode ser por meio de entrevistas, pode ser por meio de questionário. Existe uma série de técnicas, né, que você pode utilizar para coletar dados do mundo, né, daquele ambiente que você está analisando, e depois a análise deste questionário, você faz aí uma tabulação desse questionário e depois você compara os dados que você coletou da prática com o que você viu na teoria, né? A teoria está compatível com a prática, ou você descobriu nos dados que você coletou que são diferentes do que os teóricos estão dizendo, né? Então, normalmente, essa seria uma forma de fazer um artigo, né, para fins de publicação,
que é interessante, né? Você não precisa se aprofundar muito na revisão teórica, você fala só apenas dos principais autores, das publicações mais novas. Você faz uma parte prática, seguindo uma metodologia. Então, se você vai fazer um questionário, tem que ver quais são os teóricos que subsidiam, né, a formatação desse questionário, se você vai usar a escala Likert, perguntas abertas, perguntas fechadas, né? E depois você vai tabular esses dados de forma qualitativa ou de forma quantitativa, né? Só analisando os conteúdos ou procurando estabelecer estatisticamente quais as respostas foram mais frequentes, né, naquela amostra. Você vai fazer uma discussão dos resultados e vai chegar numa conclusão também. Bom, a estrutura dos dois documentos é a mesma, né? Introdução, referencial teórico, metodologia, análise dos dados, conclusões e referências, né? Bom, o que você vai escolher depende do tema, né? Depende das fontes de dados. Se você não tem muita bibliografia a respeito de um assunto, talvez não seja bom pensar naquele trabalho TCC mais convencional, né? Porque você não tem o que escrever para juntar aquelas 40 páginas de conteúdo. Agora, a parte de fazer um artigo, por exemplo, ou um ensaio teórico prático, você tem que ter um estudo acima de metodologia, né, para você conseguir pegar aqueles dados, interpretar e chegar numa conclusão, né? O que não dá certo num trabalho de conclusão de curso ou num artigo é você meramente pegar aí, sei lá, algumas revistas ou alguns livros e ficar copiando lá, compilando aquele trabalho, e no final você tem apenas um grande resumão daquele tema, né? Você tem que pensar em estratégias para você um pouco além disso. Você tem que pegar aquela literatura que já existe, né? Usar como base e a partir daí você extrapolar isso, você chegar às suas conclusões, mas não de uma forma meramente espontânea, tem que ser uma forma metodologicamente aceitável. Então, se você, por exemplo, pega livros e você quer chegar à conclusão em cima de livros ou revistas, você precisa fazer uma revisão sistemática de literatura, né? Existem até técnicas para você analisar livros, conteúdos de livros, né? Que inclusive é até um pouquinho complexo, dependendo do que você vai fazer, né? Então, a parte prática da mesma forma, né? Não adianta você só jogar um monte de perguntas lá, né? Tem que saber se aquelas perguntas são tabuláveis, se aquelas perguntas são analisáveis, né? Então você, ao longo da construção do seu trabalho de conclusão de curso ou do seu artigo, é necessário que você visite aí a literatura de metodologia do trabalho científico para você deixar bem claro para você mesmo, né, qual é o método que você vai utilizar para chegar no seu resultado, né? E pensando em qualquer tipo de trabalho para fins acadêmicos, é muito ruim, muito complicado para você pegar temas muito abrangentes, né? Quero falar de Deus e sua obra, né? Pegar um tema assim, sei lá, o panorama da gestão pública no Brasil. Porque o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, milhares de municípios, dezenas de estados. Como é que você vai fazer um panorama tão abrangente como esse, por exemplo, num artigo, né? Você pode até posteriormente pegar depois uma pesquisa grande, né? Um trabalho de conclusão de curso, de centenas de páginas, e tentar compilar artigos que são recortes desse trabalho maior, né? Mas pensando num trabalho de uma disciplina, né? Ou num trabalho de curso que vai tomar de você 6 meses, um ano, né? Não esqueça, né? Recomendo que você esqueça temas muito abrangentes que você não vai ter tempo de pesquisar isso, né? Então, segmente seu estudo. Como assim segmentar o seu estudo? Eu não quero ver o panorama
da gestão pública no Brasil. Eu quero ver a gestão pública numa escola da rede federal de ensino. Pronto, você filtrou aquele universo do tamanho do mundo em uma escola. Daí você vai analisar uma escola e aí fica muito mais fácil de você até estabelecer uma amostra significativa da escola, né? Porque se fosse do Brasil inteiro, ia ser milhares de pesquisados, né? Então, quero pesquisar violência no ambiente escolar. Não vou fazer, né, no ambiente escolar brasileiro, no ambiente escolar mundial, até o ambiente escolar de um estado é um universo muito grande para pesquisar, né, em 6 meses, 1 ano. Então, faça um universo, filtre o universo. Então, em ambiente escolar? No ambiente escolar de escolas públicas, de escolas privadas, de escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, escolas de ensino superior, né? Posso delimitar por uma região geográfica, então eu falo assim, eu quero saber na região noroeste de São Paulo, que daí eu fecho nas escolas daquela região. Ou faço um estudo de caso. Se eu não quero fazer uma segmentação geográfica, eu posso fazer uma segmentação do pesquisado, né? Então eu quero saber a violência escolar na perspectiva dos alunos, na perspectiva dos professores, na perspectiva dos técnicos administrativos das escolas, né? Ou até faço combinações desses dois filtros, né? Qual é a percepção de violência escolar dos estudantes de uma escola da rede pública federal, né? Então, eu pesquiso um público específico com uma delimitação geográfica específica. Então, o que eu estou fazendo com isso? Estou diminuindo o meu universo de pesquisa, né? Isso deixa muito mais fácil, muito mais prático de você coletar dados empíricos, né? Então, se você vai trabalhar com um artigo, né, minha sugestão seria essa, né? Faz um bom estudo da literatura, vê o que você tem falado sobre o tema que você está trabalhando. Depois, você vê uma metodologia de coletar dados empíricos, dados da realidade, faz um filtro do público que você quer, aplica um bom questionário, tabula esse questionário, chega às suas conclusões. É um ótimo trabalho de curso, né? E ajuda você a colocar em prática alguns saberes que você viu na disciplina de metodologia científica, né? Então, o trabalho de pesquisa, gente, vai precisar sempre que você consulte livros sobre metodologia científica. Quero fazer entrevista. Ache um livro de metodologia científica com técnica de entrevista. Quero fazer questionário. A mesma coisa. Quero fazer grupo focal. Reunir pessoas, elas discutirem um tema. Mesma coisa, né? Então, procurem livros que ajudem você a ter clareza na forma com que você vai coletar dados, né? Depois que você coletou dados, você vai interpretar esses dados seguindo a metodologia científica, né? Então, no caso de uma metodologia quantitativa, eu vou fazer estatística. Quantos por cento disso, quantos por cento daquilo, né? Se eu vou fazer uma análise qualitativa, eu vou observar o discurso, vou observar a narrativa, vou observar o conteúdo dos questionários, e aí vou verificar quais são os comentários mais relevantes, mais recorrentes e aqueles menos recorrentes, e vou chegar às minhas conclusões. Então, não vou me prolongar muito, né? Mas esse é o esquema, né, que você deve ter em mente para elaborar um trabalho de curso, né? Se a gente fosse ficar falando aqui de possibilidades, a gente passaria o dia aqui, né? Porque existem centenas de metodologias, centenas de formas de você avaliar dados, né? Como eu disse, até fazendo contagem de livros, de número de publicações, né? Que já é uma análise bibliométrica. Você pode fazer isso também, mas o importante é você pensar na técnica, pensar no método que você vai utilizar para chegar às suas conclusões, né? O que eu vejo dos alunos, né, a falha mais recorrente é que eles se preocupam com a bibliografia, né,
pegam livros e vão copiando os livros, e copia, e copia, e copia, né, quando vê tem lá 30, 40 páginas de texto, mas o texto não se conversa, nem os autores entre eles, e nem você consegue tirar daquele bolo de conteúdo algo que dê para você transformar num trabalho científico. Né? Então, a pessoa acabou perdendo tempo, porque às vezes quis ser muito ansioso em partir para a prática e não se organizou em que tipo de dado coletar. Né? Tá bom? Então, se preocupem com o método, né? Se preocupem com o problema de pesquisa, o que eu vou fazer, o que eu quero com esse trabalho. Né? E converse com o seu orientador, se aquilo que você quer descobrir, se é possível de fazer dentro do prazo que você tem. Né? Uma outra complicação que você precisa avaliar, verificar, é que se o seu curso aceita apenas um artigo, né? Alguns cursos não aceitam artigo, querem um trabalho mais robusto. Alguns cursos pedem que, se você vai trabalhar com artigo, esse artigo tem que ser publicado. Né? E a publicação de artigo não é um negócio fácil. Né? Normalmente você submete o artigo para um congresso ou para uma revista científica, demora meses para você saber se aquilo foi aprovado ou não, e às vezes volta pedindo para forma, né? Não adianta você só jogar um monte de perguntas lá, né? Tem que saber se aquelas perguntas são tabuláveis, se aquelas perguntas são analisáveis, né? Então você, ao longo da construção do seu trabalho de conclusão de curso ou do seu artigo, é necessário que você visite aí a literatura de metodologia do trabalho científico, para você deixar bem claro para você mesmo, né, qual é o método que você vai utilizar para chegar no seu resultado. Né? E pensando em qualquer tipo de trabalho para fins acadêmicos, é muito ruim, muito complicado para você pegar temas muito abrangentes. Né? Quero falar de Deus e sua obra. Né? Pegar um tema assim, sei lá. O panorama da gestão pública no Brasil. Porque o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, milhares de municípios, dezenas de estados. Como é que você vai fazer um panorama tão abrangente como esse, por exemplo, num artigo? Né? Você pode até posteriormente pegar depois uma pesquisa grande, né? Um trabalho de conclusão de curso, de centenas de páginas, e tentar compilar artigos que são recortes desse trabalho maior. Né? Mas pensando num trabalho de uma disciplina, né? Ou num trabalho de curso que vai tomar de você 6 meses, 1 ano, né? Não esqueça, né? Recomendo que você esqueça temas muito abrangentes que você não vai ter tempo de pesquisar isso. Né? Então, segmente seu estudo. Como assim segmentar o seu estudo? Eu não quero ver o panorama da gestão pública no Brasil. Eu quero ver a gestão pública numa escola da rede federal de ensino. Pronto, você filtrou aquele universo do tamanho do mundo em uma escola. Daí você vai analisar uma escola e aí fica muito mais fácil de você até estabelecer uma amostra significativa da escola, né? Porque se fosse do Brasil inteiro, ia ser milhares de pesquisados. Né? Então, quero pesquisar violência no ambiente escolar. Não vou fazer, né, no ambiente escolar brasileiro, no ambiente escolar mundial, até o ambiente escolar de um estado é um universo muito grande para pesquisar, né, em 6 meses, 1 ano. Então, faça um universo, filtre o universo. Então, em ambiente escolar? No ambiente escolar de escolas públicas, de escolas privadas, de escolas de ensino fundamental, escolas de ensino médio, escolas de ensino superior. Né? Posso delimitar por uma região geográfica, então eu falo assim, eu quero saber na região noroeste de São Paulo, que daí eu fecho nas escolas daquela região. Ou faço um estudo de caso. Se eu não quero fazer uma segmentação geográfica, eu posso fazer uma segmentação do pesquisado. Né? Então eu quero saber a violência escolar na perspectiva dos alunos, na perspectiva dos professores, na perspectiva dos técnicos administrativos das escolas.
né? Ou até faço combinações desses dois filtros, né? Qual é a percepção de violência escolar dos estudantes de uma escola da rede pública federal, né? Então, eu pesquiso um público específico com uma delimitação geográfica específica. Então, o que eu estou fazendo com isso? Estou diminuindo o meu universo de pesquisa, né? Isso deixa muito mais fácil, muito mais prático de você coletar dados empíricos, né? Então, se você vai trabalhar com um artigo, né, minha sugestão seria essa, né? Faz um bom estudo da literatura, vê o que você tem falado sobre o tema que você está trabalhando. Depois, você vê uma metodologia de coletar dados empíricos, dados da realidade, faz um filtro do público que você quer, aplica um bom questionário, tabula esse questionário, chega às suas conclusões. É um ótimo trabalho de curso, né? E ajuda você a colocar em prática alguns saberes que você viu na disciplina de metodologia científica, né? Então, o trabalho de pesquisa, gente, vai precisar sempre que você consulte livros sobre metodologia científica. Ah, quero fazer entrevista. Acha um livro de metodologia científica com técnica de entrevista. Ah, quero fazer questionário. A mesma coisa. Quero fazer grupo focal, reunir pessoas, elas discutirem um tema. Mesma coisa, né? Então, procurem livros que ajudem você a ter clareza na forma com que você vai coletar dados, né? Depois que você coletou dados, você vai interpretar esses dados seguindo a metodologia científica, né? Então, no caso de uma metodologia quantitativa, eu vou fazer estatística, quantos por cento disso, quantos por cento daquilo, né? Se eu vou fazer uma análise qualitativa, eu vou observar o discurso, vou observar a narrativa, vou observar o conteúdo dos questionários, e aí vou verificar quais são os comentários mais relevantes, mais recorrentes e aqueles menos recorrentes, e vou chegar às minhas conclusões. Então, não vou me prolongar muito, né? Mas esse é o esquema, né, que você deve ter em mente para elaborar um trabalho de curso, né? Se a gente fosse ficar falando aqui de possibilidades, a gente passaria o dia aqui, né? Porque existem centenas de metodologias, centenas de formas de você avaliar dados, né? Como eu disse, até fazendo contagem de livros, de número de publicações, né? Que já é uma análise bibliométrica. Você pode fazer isso também, mas o importante é você pensar na técnica, pensar no método que você vai utilizar para chegar às suas conclusões, né? O que eu vejo dos alunos, né, a falha mais recorrente é que eles se preocupam com a bibliografia, né? Pegam livros e vão copiando os livros e copia, né, quando vê tem lá 30, 40 páginas de texto, mas o texto não se conversa, nem os autores entre eles, e nem você consegue tirar daquele bolo de conteúdo algo que dê para você transformar num trabalho científico, né? Então, a pessoa acabou perdendo tempo, porque às vezes quis ser muito ansioso em partir para a prática e não se organizou em que tipo de dado coletar, né? Tá bom? Então, se preocupem com o método, né? Se preocupem com o problema de pesquisa, o que eu vou fazer, o que eu quero com esse trabalho, né? E converse com o seu orientador, se aquilo que você quer descobrir, se é possível de fazer dentro do prazo que você tem, né? Uma outra complicação que você precisa avaliar, verificar, é que se o seu curso aceita apenas um artigo, né? Alguns cursos não aceitam artigo, querem um trabalho mais robusto. Alguns cursos pedem que, se você vai trabalhar com artigo, esse artigo tem que ser publicado, né? E a publicação de artigo não é um negócio fácil, né? Normalmente você submete o artigo para um congresso ou para uma revista científica, demora meses para você saber se aquilo foi aprovado ou não, e às vezes volta pedindo para você fazer ajustes, para você alterar coisas no seu artigo original, e aí vai demandar um novo trabalho
e muitas vezes você que está cursando aí um curso de tecnologia, né, que se conclui em pouco tempo, você não tem nem tempo de seguir esse processo de submersão, avaliação e retorno, né? Então, de uma forma geral, é isso que eu queria dizer a respeito das possibilidades para TCC, né? Espero que tenha esclarecido alguma coisa. Fico à disposição de vocês caso tenha dúvidas, caso precise de uma orientação mais específica, né? Essa parte de metodologia é muito importante. Talvez se eu falasse para você, vou começar a fazer um trabalho hoje, o que eu faria? Pensar no tema que você quer estudar, um tema que você goste, né? Segmentar, fazer um negócio bem específico sobre aquele tema, fazer uma boa revisão de literatura para você entender o que anda se falando sobre o tema que você quer trabalhar, né? E depois escolher um bom método para você conseguir chegar à resposta daquele seu problema de pesquisa, né, de uma forma assertiva, de uma forma cientificamente adequada, dentro do prazo que você tem, né? Existem 3 universos de pesquisa. Você pode pesquisar no universo dos indivíduos, né? Você pode pesquisar no universo das organizações, saber o que está acontecendo numa escola, numa empresa, ou você pode pesquisar no universo da sociedade, que é um universo maior, né? Minha sugestão para um trabalho acadêmico de disciplina é que você fique na perspectiva do indivíduo, né? Que é muito mais fácil você pesquisar pessoas do que pesquisar uma empresa. Às vezes você não tem acesso a uma empresa. E a sociedade é realmente um leque muito grande, né? Então, vocês têm aí os seus colegas de escola, né? Pesquisem o que os seus colegas estudantes sabem ou percebem a respeito de um determinado tema, né? Se você trabalhar com temas ligados à gestão pública, à educação, a gente está no contexto de uma escola, essa escola tem professores, tem técnicos administrativos, eles podem ser pesquisados, né? Então, deixa o seu universo de pesquisa bem compacto para você ter tempo de fazer o que precisa ser feito, né? Bom, eu não vou me estender mais. Espero que essa minha fala tenha trazido alguns insights para vocês, algumas ideias. Caso você precise de mais alguma orientação a respeito desse tema, posso atender as demandas individuais de vocês, que vocês me mandarem, né? Vamos ver se podemos aí fazer um esforço coletivo para você deixar o seu trabalho mais redondo também. Tá bom? Era isso que eu tinha a dizer. Boa sorte, bom trabalho e até mais.